Estou pensando em ler uns versículos em Gênesis. Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Interessante que aqui é o princípio da criação dos céus e da terra. Quando Deus criou, lá num tempo remoto, muito tempo atrás, como muitas vezes os entendidos, né, da ciência falam, porque essa rocha há 150 milhões de anos e coisa parecida. Tudo bem, pode ser realmente 150, 220, porque esse princípio aqui foi quando Deus realmente, há muito tempo atrás, ele criou os céus e a terra. E, logicamente, nós estamos falando de um Deus criador. E Deus, quando criou, ele criou tudo de uma forma boa. Tudo estava correto. E esse versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, isso não é criação primitiva. Versículo 1 é uma coisa, e o versículo 2 é outra coisa. Está separado isso aqui. Ele não está falando assim, como dá a impressão que está falando, no princípio Deus criou os céus e a terra era assim, assim. Não era isso. Essa palavra aqui, e a terra era, essa palavra era, no hebraico, quer dizer aitá. Essa palavra quer dizer tornou-se, veio a ficar. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra, estava tudo em ordem. E a terra veio a ficar sem forma e vazia. Então, podemos perguntar, mas por que veio a ficar? Se não era, por que veio a ficar? Isso é uma pergunta interessante, né? E é algo também que nós não sabemos quando ela veio ficar. Uma coisa nós sabemos, pelas Escrituras, que nos responde. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e depois, não sabemos quanto tempo depois, veio a ficar sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, isso não é a criação de Deus. Isso não é resultado de criação de Deus. Sabemos, como diz João, sabemos que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. 1 João. Então isso veio a ficar por causa de uma queda que houve lá atrás, também num tempo remoto, quando Satanás caiu em desobediência a Deus, e isso veio a ficar. É esse lugar que nós estamos aqui hoje, ó. Veio a ficar desse jeito por causa da queda de anjos. O homem não existia ainda. Nós vamos ver o homem daqui a pouco, né? Nós vamos ver a criação do homem daí. Então, nesse princípio, foi lá atrás. E quando o versículo 1 aí, no princípio, criou Deus os céus e a terra, os anjos já existiam. Que a primeira criação de Deus
foi a criação dos anjos, e depois que veio a criação dos céus e da terra. Isso nós encontramos no livro de Jó. Então, por causa da rebelião de Satanás, que uns conhecem ele como Lúcifer, né? Ele houve a rebelião dele, é que veio a ficar o versículo 2. Então, o versículo 2 não é uma sequência imediata do versículo 1. Há uma separação aí. Então, existe uma lacuna aí, onde Satanás se rebelou e veio a ficar todo esse universo que nós conhecemos, nesse caos que ficou muitos e muitos tempos, né? Mas daí, vamos ler o versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então agora Deus fazendo uma intervenção nesse lugar, ele vem, logicamente, como Deus é luz, ele vem e coloca luz. E na luz, ele pega e vai restaurar esse lugar. Ele vai restaurar e colocar ordem. Havia uma desordem, havia, vamos usar essa palavra, havia uma bagunça, né, no universo. Não havia coordenação. Nós vemos que a Terra foi atingida já por meteoros enormes, né? E a Lua, a gente olha tantas coisas, né, que aconteceram no passado, foi nesse tempo do versículo 2. Daí, quando Deus vem, no versículo 3, ele vem colocar ordem nesse universo. Estava caído, estava em caos. Tem o versículo Isaías 45, versículo 18, que fala que quando ele criou a terra, ele não criou ela para ser o caos que estava, né? Vamos ler esse versículo. Isaías 45, versículo 18. Isaías é depois de Gênesis. Aí. Cadê ele? Versículo 18. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas formou para que fosse habitada, fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Outra versão fala, e a formou e a fez. Estabeleceu não para ser um caos, a fez não para ser um caos. Esse vazio aí, na verdade, é um caos, né? Que é esse versículo aí. Bom, então, esse caos que aconteceu, então Deus vem, ele vem e entra nesse espaço, né? Para colocar ordem em todas as coisas. E ele fez o quê? Nessa terra restaurada, que agora ele coloca vida nela, arruma tudo, separa a água, tudo, ele coloca no 6º dia, isso aconteceu em 6 dias, né? No 6º dia, Deus coloca o homem nessa terra boa, restaurada, tudo em ordem. Havia os luzeiros, tudo colocado em ordem, que é o 4º dia, né? No 4º dia ele coloca os luzeiros, coloca tudo em ordem, inclusive para governar a terra. E eu estava pensando o seguinte, que esse homem que Deus colocou, vamos falar do homem um pouco agora, né? Capítulo 2. Bom, primeiramente, o capítulo 1, nós vemos que o versículo 26... Capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou, macho
e fêmea os criou. Então Deus criou o homem e fez algo distinto. Vamos no capítulo 2. Versículo... Deixa eu pegar na minha Bíblia, que você não acha. My God. 2:7. 2:7. Como ele fez o homem? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus teceu o homem do pó da terra, soprando nas suas narinas, deu vida para ele. Ele não fez isso com nenhum dos animais, dos répteis, tudo que ele criou com vida, ele não fez isso com ninguém. Fez somente com o homem. Por quê? Porque ele criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem foi colocado aqui nesse mundo, isso aqui, 6.000 anos atrás. Não é tão longínquo assim o tempo, não. 6.000 anos atrás, Deus fez isso aqui, ó. Soprou em suas narinas fôlego de vida. E o homem passou a ser o quê? Representante de Deus nesse mundo. E tinha poder para governar esse mundo. Os animais, tudo ele fez, e o homem dominava sobre tudo. O homem era representante de Deus no mundo. E o homem aqui, esse Adão, ele não era um troglodita, como muitos pensam, né? O homem arrastava aí e foi evoluindo. Isso é uma tremenda de uma heresia, né? Uma ofensa, inclusive, digo heresia porque é uma ofensa contra Deus. Porque Deus criou o homem, na hora que ele soprou fôlego de vida na sua narina, o homem passou a saber tudo. Ele sabia, ele era uma pessoa inteligente. Ele sabia falar, ele sabia tudo. Inclusive, ele que deu o nome às raças dos animais, tudo. Foi isso que o homem que fez isso. E ele tinha conhecimento de Deus. Como criação, ele tinha conhecimento de Deus. Olha o que Deus fez para ele, inclusive. Ó. Outra coisa que as pessoas se enganam. Ó. Versículo 8, nós lemos 7, versículo 8 agora. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Versículo 15, 16 e 17. Ó. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o homem não era um ignorante. O homem tinha inteligência. Inclusive, ele era representante de Deus. É isso que nós estamos falando. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Como? Tudo em ordem. Não tinha defeito. Deus criou o homem, tudo em ordem. Não tinha defeito. Ele sabia, era uma pessoa inteligente, estável, né? Tinha tudo. Formou a Eva, né? Deitou um sono profundo em Adão. Nós não vamos ler, mas deitou um sono profundo em Adão. Da sua costela formou uma mulher, trouxe para ele quem era? Eva, uma mulher inteligente, perfeita, assim, no sentido natural da palavra, tudo em ordem. Inclusive Adão, penso eu, foi o homem mais inteligente da terra. Eva, a mulher mais bonita que já existiu nesse mundo, que Deus a fez. Né? Então, Deus fez tudo certo. E Adão não tem aquela ideia que todo mundo deitado lá comendo uvinha,
folgado da vida, era isso? Não. Nós vemos no versículo 15, o que Adão fazia? Ele lavrava, ele cuidava, ele tinha trabalho, ele trabalhava, né? E tinha responsabilidade para o lavrar e o guardar. Ele tinha responsabilidade. Eu digo isso porque Deus não aprova a preguiça. E principalmente a preguiça espiritual. Nós vamos chegar nesse ponto. Nós somos, o ser humano, ele é um preguiçoso espiritual. Ele não importa com o que Deus fala. Nós vamos chegar aqui agora, nós vamos não. Né? Então Adão tinha essa posição privilegiada. E Adão, olha, mais uma coisa, ele era o bem no meio do bem. Não tinha mal. Né? Quando fala guardar aqui, né, ele para o lavrar e o guardar. Mas estava tudo bem, guardado o quê? Nós vamos no capítulo 3 agora. Vamos no capítulo 3 de Gênesis. Versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Então nós encontramos aqui o quê? Por que ele tinha que guardar? Ele sabia, nós não sabemos o quanto, né? Qual era o nível da compreensão de que o mal estava fora. Por quê? Porque Satanás já tinha caído lá atrás, há muito tempo atrás, como nós vimos lá em Gênesis 1, lá atrás houve uma rebelião e ele estava aqui, ó. Ele estava nessa cena agora. Deus, o homem, a mulher, Deus colocou, estava tudo em ordem. Adão, o nome que nós podemos dar é que ele era inocente. Né? Havia inocência, não ignorância, é inocência. E também é outra coisa, ele não era bobo, ele era inocente, ou seja, o pecado estava fora, não existia. O pecado estava fora, não existia na criação aqui, que Deus havia restaurado tudo, o pecado estava fora. E Adão era responsável, ele e Eva, responsável, principalmente ele, como cabeça, de guardar nisso. Então nós vemos aqui Satanás vindo, né, para tentar Eva e colocar diante dela algo completamente oposto à palavra de Deus. E uma coisa que eu estava pensando, que por isso que eu digo que nós somos preguiçosos, né? O ser humano é um preguiçoso. Além dele ser descendente desse homem caído aqui,
ele é preguiçoso, ele não se importa com isso aqui, ó. Ele é capaz de crer em qualquer coisa, na verdade, qualquer coisa que seja bonito e se encaixe para ele, tá bom. Ele não importa em olhar nas Escrituras, falar com Deus, pedir a Deus que Deus fale com ele. Isso ele não faz. Ele aceita. É por isso que existem tantas religiões nesse mundo, porque o homem quer algo para se adaptar conforme a sua compreensão, e não naquilo que Deus está falando. E aqui, nesse acontecimento, nós vemos que Satanás, o inimigo, né, o diabo, ele colocou para Eva algo oposto à palavra de Deus e dando uma justificativa para ela que, puxa vida, convenceu, né? Porque ele fala assim, ó, no versículo 4, a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. E o Senhor tinha falado, certamente morrerás, ou morrereis. Daí ele dá a justificativa. Por quê, no versículo 5? Porque Deus sabe que no dia que comer esse fruto aí, ó, seus olhos vão abrir e você vai ser que nem Deus. Nossa, olha que maravilha. Você vai ser que nem Deus. E foi isso justamente lá atrás que aconteceu isso com essa pessoa, com esse anjo, com esse ser. Lá atrás foi justamente isso. Ele queria ser igual ao Altíssimo. Esse era o desejo dele, ele queria ser igual a Deus. Inclusive, o foco dele era o Filho. Ele queria ser igual ao Altíssimo. E caiu, porque Deus, nós devemos entender que quando nós falarmos de Deus, nós estamos falando do Deus soberano, Criador e Senhor de todas as coisas. Às vezes nós falamos de Deus, né? Digo, o mundo fala de Deus como algo que ele pode julgar ainda Deus, né? Que ele pode pegar Deus, colocar aqui embaixo e tratar Deus, não é Deus, o universo, né? Os céus, a palavra, tem um salmo que fala assim, os céus proclamam a glória de Deus, né? Sai aí, tanto, né? Vai aí fora, dá uma olhada, aquele céu estrelado, quem fez isso? Deus. E quem és tu, ó homem? Como Paulo fala, quem és tu, ó homem? Para falar, para retrucar com Deus. Não é verdade? Então, se nós falarmos de Deus, cale-se toda a boca. Como o apóstolo Paulo fala também, que toda a boca se feche diante dele. Porque ele é Deus. Então, aqui, ele incutiu no coração de Eva, da mulher, que ela seria como Deus, conhecedor do bem e do mal. E ela viu aquilo, né? Hoje nós lemos lá, né? Lá em Piracicaba, viu que a árvore era boa de se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. Hoje nós lemos lá 1 João, capítulo... Vamos ler esse versículo. Nós estamos em Piracicaba hoje, de manhã. Nós lemos um versículo, não foi citado isso aí. 1 João, capítulo 2. Primeira carta de João. Versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida,
não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse é o versículo 16, ó. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que ela viu lá? Que a árvore era boa de se comer, concupiscência da carne. Árvore desejável para dar entendimento, soberba dos olhos. Concupiscência dos olhos, perdão, estou me confundindo aqui. E era, versículo nosso lá de Gênesis. Vamos no versículo. Versículo 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência da vista, né, dos olhos, e desejável para dar entendimento, soberba da vida, tomou do fruto e comeu. Então esse sistema entrou no mundo nesse dia, por Eva. E quando ela tomou do fruto, ela passou para Adão e deu para Adão. E ele pegou do fruto e comeu com ela. Abriram os olhos de ambos? Abriram, certeza. Porque a árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Abriram, fala aqui, ó, versículo, né, ó, lá em Gênesis. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e se tornaram como Deus. O que aconteceu? Conheceram que estavam nus. Mas será que eles não sabiam que eles estavam nus? Sabiam já. Antes eles sabiam que estavam nus. Mas o que é isso aqui que fala aqui? Conheceram que estavam nus. Sabe o que é isso aí? Eles viram que eles estavam desprovidos pela desobediência, desprovidos diante de Deus. E o que eles fizeram? Versículo 7, né? Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E se prostraram em terra e choraram amargamente. Cozeram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Viram que estavam nus, viram, vamos dizer assim, a bobagem que fizeram, e agora? O que eles tinham que fazer? Primeiramente, não obedeceram à palavra de Deus. Né? Porque Deus tinha dito, certamente morrerás. No dia que dele comer, certamente morrerás. Não importa o que viesse contrário a isso, porque aí que está, o engano é isso. Vem uma informação contra a palavra de Deus, a informação vem e aquilo parece, nossa, mas olha que bonito, olha assim, assado. Gente, não importa o que seja. Se a Escritura fala ao contrário, acabou. Deus é soberano, isso com Deus é soberano, e Deus, ele nos ama. O homem não entende isso. O que aconteceu com Eva aqui, o que ele passou para Eva, ele falou isso aí, ó, Deus não quer que você coma ele. Deus não quer, sabe por que ele não quer? Que se você comer, você vai ser que nem ele não quer isso aí, não. Ele quer ter o lugar dele e ninguém com ele. Então, se você comer, você vai ser que nem ele não quer competição. Não. Deus estava colocando o homem à prova, mas a prova de amor, para que Deus, não sei nem como expressar, é o amor de Deus preservando, né? Ele dá a responsabilidade e ele preserva. O amor de Deus preserva. Mas o homem não quer isso. Então, todo o encanto do que a serpente passou para ela teve mais valor do que Deus havia dito. E hoje é isso aqui. Nós estamos vivendo num mundo em que Deus
não tem o seu lugar como autoridade. Nós vemos que o encanto dos enganos, que nós vimos hoje também, vamos ler um versículo lá, na próxima carta de João aí, nós lemos a primeira João, vamos ler a segunda carta de João. Que nos fala de engano. Segunda epístola de João, versículo 7, né? Isso. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. O que João está dizendo aqui? Que eles não dizem que Jesus veio? Não. Toda religião, praticamente, né? Toda religião diz que Jesus... Não, sim. Você crê em Jesus? Sim, crê em Jesus. É que Jesus... Sim, ele veio. Mas o que ele está falando aqui, ele não está falando que eles negam que Jesus veio. Negam que Jesus veio o quê? Em carne. O que é isso? Eu também não estou em carne? Está aqui, ó, carne. Mas o que ele está dizendo lá é sobre a deidade de Cristo. Eles negam o anticristo e os anticristos que estão aí, os enganadores, eles negam a deidade de Cristo. Que essa pessoa que veio aqui a esse mundo, que veio morrer por mim e por vocês, cada um aqui, é Deus, é uma pessoa da divindade. Lá atrás, né, que nós lemos em Gênesis, versículo 26, Gênesis capítulo 1, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. É plural isso aí. Por quê? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três pessoas distintas. Sempre existiram Deus. E um dia, o Filho, o Deus Filho, deixou a glória dele e veio a esse mundo encarnando, se fazendo carne, como aí está dizendo aí. Negam que Jesus veio em carne, ou seja, negam a sua deidade. Ah, ele existiu, existiu, mas era um homem comum, como você e como eu. Era isso? Não. Né? Filipenses capítulo 2 fala da sua vinda. Vamos ler esse versículo. Filipenses capítulo 2, Paulo falando sobre a vinda do Senhor aqui nesse mundo. Filipenses 2, leu 5, 6. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Fazendo-se semelhante aos homens, não igual aos homens. Por que ele não era igual aos homens? Porque ele já existia desde a eternidade e veio a esse mundo milagrosamente, né, vamos chamar assim, se fez um homem, assumindo uma forma humana, assumindo uma vida aqui, em qual vida, inclusive, ele podia morrer. Né? Que maravilha, né? Ele assumiu uma vida aqui por amor de nós. Eu entender que os planos era esse, de Deus vir aqui agora, com esse homem caído aqui, ó, que nós estamos falando de Adão e Eva, desse homem caído,
Deus socorrendo ele agora para salvar, porque ele caiu, é um homem caído. Então Deus veio a esse mundo para salvar. Então o Senhor Jesus, esse homem que estava aqui, era uma pessoa da divindade para ir à cruz, para levar sobre si os nossos pecados. Isso é o que a Escritura diz. E ele não ficou na morte, né? Ele morre, ao terceiro dia ressuscita e volta para o lugar de onde havia saído. Ele fala isso. Voltarei para o lugar de onde eu saí. Ele volta, só que quando ele volta, era um homem ressuscitado dentre os mortos. Ele se fez um homem para nunca mais deixar de ser. E voltou. Então, que maravilha, né? Pensar que quando esse Senhor, Criador de todas as coisas, deixou o seu trono de glória e veio esse mundo, e se fez homem e volta. Os anjos contemplando o Senhor, um homem agora entrando, e como diz Paulo, sentou-se à destra da majestade nas alturas. Esse é o Salvador. A salvação é muito maior, muito mais excelente do que é colocado aí. Esse engano, né, da salvação como pertencesse a você a responsabilidade de se salvar. Não é isso. O homem tem a responsabilidade em crer. A salvação está completa. A salvação é de Deus, não é do homem. É Deus para o homem, não é o homem para Deus. Só você tem que, senão, dedinho. Não é isso, não. Deus fez a salvação completa. O Senhor Jesus morreu na cruz por nosso pecado, pagou os nossos pecados todos ali. Essa é a morte substitutiva de Cristo. O meu lugar estava lá. Adão não foi isso? Aqui, vamos voltar lá em Gênesis, por favor. O que Adão e Eva fizeram? O que Adão fez? Abriram os olhos de ambos, conheceram que estavam nus, desprovidos. Primeira coisa que fizeram, aventais. Pegaram folhas, fizeram aventais para se cobrir. Ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim no final da tarde. Foram o quê? Se esconder. Por quê? Porque as folhas, ou os aventais, não bastaram. Foram se esconder entre as árvores do jardim. E Deus, Adão, onde estás? E vai chamar e vai tratar com ele. Deus não sabia onde é que ele estava? Sabia. Isso nós encontramos o quê? Responsabilidade. Por isso que eu digo que a responsabilidade nossa é respondermos ao que Deus está dizendo. Então, salvação está pronta. O Senhor Jesus já morreu. E ele disse, está consumado. Salvação está pronta. Mas o que você está respondendo para Deus? Sim, porque Deus está chamando. Onde estás? Márcio, onde estás? Estou aqui, Senhor. Crê? Creio. Né? Então, Deus está chamando. Mas o que eles fizeram? Voltando ao assunto, o que eles fizeram? Primeiro fizeram os aventais. O que é o avental? Ele pegou, teceu, costurou, fez para se cobrir. Sabe o que é isso? Obras. O homem pensa que por obras ele vai se salvar. Vai tampar sua nudez. Vai? Não vai. Outra coisa que ele faz, fugiu, foi para onde? Esconder debaixo, entre as árvores do jardim. A árvore lá ele escondeu lá embaixo. Como ele pudesse esconder de Deus. O que é isso? O que são essas árvores no Novo Testamento?
religião. O homem é perito em se esconder em religião. Você crê? Opa, eu sou... Desculpa eu falar nome aqui. Você crê? Eu sou presbiteriano. Você crê? Eu sou batista. Eu sou católico. Eu sou... Todo mundo é alguma coisa. Tu pergunta, você crê? Crer é crer no Senhor Jesus, será salvo. Não é ter religião. Mas a primeira coisa que ele fala é que ele ia estar debaixo de uma árvore. Você crê? Eu sou isso. Mas ninguém está perguntando se é isso. Se você crê, é crer no Senhor Jesus e será salvo. Não é ter uma religião e será salvo. Isso está errado. E o homem fez isso, ele foi se esconder debaixo das árvores. Então, por favor, gente, religião não salva ninguém. E é algo entre você e Deus. Também não existe isso. Perguntar, você está salvo? Meu pai é crente, né? Meu pai e minha mãe também são firmes, viu? Não. Deus não tem netos. Deus tem filhos. Então não adianta você ser filho de crente. Deus não tem neto, Deus tem filho. Você tem que crer para ser filho de Deus. E não neto. Deus não tem neto. Então não adianta a fé do pai e a fé da mãe. Vai salvar? Não. É como uma religião. Vai salvar? Não. É a fé no Senhor Jesus que nos salva, nessa obra bendita que ele fez na cruz em prol do pecador. E aqui, no capítulo 3, tinha citado, né? Vamos no versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Deus fez aquilo que o homem estava tão preocupado, né? Aquilo que o homem ficou tão preocupado com a sua nudez, Deus que fez para ele túnica de peles. Ou seja, Deus teve que pegar um animal inocente, né, que nada tinha a ver com o caso, por assim dizer, matou o animal para vestir o homem. O que nos fala isso? Fala justamente o que nós estamos dizendo de Cristo. O homem caído, nós pecadores, eu podia fazer algo por alguém para salvação? Nem por mim. Né? Muitos pensam, existem mártires? Sim, mártires, mas para esse mundo, para a vida vindoura, não tem. Você não consegue nem se salvar. Você precisa, todos nós precisamos de Salvador. Então, os aventais, as árvores vão resolver alguma coisa? Não, não vai resolver. Deus fez para ele, daí, Deus pegou um animal inocente, matou e com a pele do animal vestiu Adão e vestiu Eva. E assim Cristo, o Cordeiro, né, que João falou assim, João Batista, né, quando viu o Senhor Jesus, isso é Evangelho de João, né, capítulo 1, versículo 29, ele viu o Senhor Jesus e falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o Cordeiro de Deus que tinha que morrer para nos vestir, já veio. O Cordeiro de Deus já veio. E já deu. Então, a pele para você se cobrir de Deus já está à mão. Já foi feita a salvação, já está efetuado tudo. Então, o que você está procurando, né? Se vestir com o quê? Com religião? Com obras? Com filosofias? Você não vai chegar a lugar nenhum. Você pode, aparentemente, no mundo chegar, mas para Deus, não. Né? Deus deu para Adão aqui a sentença de morte, né? Para ele. Ele falou que no dia que dele comer, certamente morrerás. A morte entrou no mundo. Vamos ler esse versículo, é Romanos 5:12, né? Romanos 5, 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram.
Então, no dia que Adão fez aquilo, essa aqui é a queda adâmica, né? Ele caiu, o pecado entrou. Por isso que o pecado estava fora. Ele entrou pela desobediência de Adão. Entrou e a morte entrou junto. Aquilo que Deus tinha dito, cumpriu-se. Né? Ninguém pode negar hoje isso aí. Como Satanás aquele dia falou, não falou para Eva? Ah, não morrereis. Certamente não morrereis. Pode falar isso hoje? Não. Vai lá na porta do cemitério, você vai ver. Cada um de nós aqui já teve a desventura de perder um ente querido, sabe que isso é verdade. Não é verdade? Certamente morrereis. Como dizem aí no ditado popular, né? Única coisa certa na nossa vida é que você vai morrer, né? Muitos falam isso, né? Não conhece a experiência cristã, então eu falei isso aí. Então, sabe da morte? Sabe. Satanás pode enganar você hoje assim? Ó, você falando que você não vai morrer? Não. Mas o que ele vai dizer para você? Ah, tem uma outra coisa que ele diz. Ó, você vai morrer. Mas depois da morte, pode ficar sossegado que está tudo bem. Viva a sua vida, tenha suas ideias, suas filosofias, sua religião. Fica tranquilo. Ó, deixa do lado isso aqui, ó, que isso aqui é bobagem. Viva a sua vida, seja feliz, siga o seu coração. Não é aquele monte de coisa. Que depois, acabou. Morreu, acabou. Então, é isso que ele engana o homem. Ele não pode falar certamente não morrereis. Mas depois da morte, não tem juízo, acabou. Vamos ler um versículo, é isso que ele fala, quer ver? Ó? Hebreus 9, só para confirmar aqui, Hebreus 9, 27, ó. Hebreus, carta aos Hebreus, nove, 27. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois você pode ficar sossegado que acabou tudo? É isso que está escrito aí ou não? E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Juízo para quem? Para quem não crê. É verdade? E ao homem, outra vez, está ordenado morrer uma só vez. Não, fica sossegado. Se você morrer, você encarna outra vez e vai se aperfeiçoar. Não é isso que falam? Não. Aos homens está ordenado morrer uma vez só, né? Uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas, olha que interessante, continua aí. Assim, versículo 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem relação com o pecado. Então, o Senhor Jesus, ele se manifestou para tirar esse grande problema que chama pecado. Então, se você crê, você está livre de pecado. E você está salvo. Se você crê, você está salvo. Por quê? Porque não tem uma outra oportunidade. É Deus fazendo, Deus dando, né? Então o evangelho, na realidade, ele é urgente, né? Como nós falamos, uma pessoa, se crê no Senhor Jesus, isso é algo urgente, né? Falar, pois eu pensar no caso aí. Não tem que pensar no caso, né? A pessoa tem que crer. Eu fui um que fiquei pensando muito tempo, pensei demais, né? Mas o Senhor, por misericórdia, crê. Então, o evangelho é urgente. Então, quero dizer isso, sabe, por favor, que Deus fez providência, né? Deus trouxe, tá? Que nem estava aquelas trevas, voltando lá no início de Gênesis 1, versículo 2, todas aquelas trevas que existiam, Deus disse, haja luz.
Então, diante dessa treva, né, ou das trevas espirituais que está esse mundo, Deus tem falado, haja luz. Deus tem luz para você. Deus quer dar uma bênção para você. Deus quer dar uma posição, como ele fez com Adão, colocar no lugar de bênção. Mas não natural, muito melhor do que Adão. É você estar em Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criação. Nosso horário já está chegando aí, então podemos dar graças. Bendito Deus, te damos graças mais uma vez por teu amor tão bendito. Agradecemos a ti também, Senhor Jesus, que tu deixaste a glória, a tua bendita glória, um Deus soberano, se despindo para vir esse mundo, para se fazer um homem semelhante a nós, para que nesta tua vida aqui, levar sobre si os nossos pecados naquela cruz, ser alvo do juízo de Deus, o justo juízo de Deus, que nós merecíamos, tu tomasse o nosso lugar ali. Obrigado, Senhor Jesus, por isso, por esse amor bendito. Agradecemos por tua vida agora, um homem na glória, e o evangelho aqui nesse mundo sendo pregado, anunciando que há salvação, anunciando que temos um Salvador, que és tu, Senhor. E, Pai, mais uma vez nós agradecemos por tua provisão, que tu deste o único e amado Filho para morrer por nós. Pedimos por todos aqui, mais uma vez, por cada um de nós, que a tua palavra tenha seu efeito em nossos corações, em nossas consciências, e assim também nos encomendamos por essa noite, nesse nome bendito do nosso único e suficiente Salvador, Senhor Jesus. Amém.